e que esse culto ele seja para glorificar o nome de Deus, né? Eu quero aqui com vocês compartilhar um hino. Já tá, ele vai compartilhar. Já vai compartilhar? Isso. Que é o meu pastor. Pode botar o hino para nós aí, Natan. Meu pastor, começar cantando e adorando o nome de Deus juntos aí. Acho que ele está online com a gente, né? Então convido vocês aí para cantar esse hino. Hebe. Contigo eu ando em segurança. Natan, se quiser, compartilha aqui. Então. De mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não algo temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua
jornada com ele, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, dar as boas-vindas ao pessoal do Facebook, pessoal do Zoom também. E eu gostaria de saber quais as igrejas que estão participando aqui conosco. Santa Cecília, Augusta, quem mais? Comenta no Face também. Né? Pode comentar no Face que a gente vai dar uma olhada aqui. Pela Júlia. Amém. 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 Pela Maris. Pela Maris. E a mão aqui é Augusta. Augusta. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Jardim Aparecida. Jardim Aparecida. Amém. Amém. Eu gostaria, então, de abrir agora para os pedidos de oração. Quem gostaria de fazer algum pedido especial, você fique à vontade para a gente poder conversar. Alguém gostaria de fazer o pedido? Boa noite, pastor Felipe. Boa noite. Boa Devido ao noite. delay do Facebook, a igreja de Camaquã disse também está participando na live aqui. Que legal. Legal. Nossa terra. Bênção de Deus. Então sejam todos bem-vindos aí. Eu peço para que Deus me ajude a ajudar. Amém. 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 Acho que o pessoal está anotando os pedidos aí também. Caso a gente não mencione todos agora, a gente vai estar em oração por eles, tá bom? Ali a Maria Dutra agora pediu aqui para nós pela prima dela. Vamos orar pela tua prima, pela tua família, pela tua vida também. Alguém mais tem pedidos? Escreva aí no Facebook, vocês estão nos assistindo aí. Pode escrever o agradecimentos também. Aqui no chat também. O chat a gente está lendo aqui. Então, vamos orar pela prima da Maria Dutra. A irmã que pediu que ela consiga a ajuda de Deus para ajudar. Uma bênção também. Pela saúde do filho. É teu filho, é isso, Maria? Do filho da Chica. Filho da Chica. Ah, bom. Tá. E Pelo saúde. Facebook, a Dayana Lopes agradece pela vida, pela família, pelas bênçãos e pelo casamento. Amém. Mira Tolentino, ela pede pela família da Camila de Capão da Canoa. Bênção. Amém. Bênção. Vamos orar sim. Mais algum pedido especial? Vamos ver aqui. Eu quero pedir pela minha família. A Pamela? Pamela. Isso, é pela família. E a família da igreja também. Amém. Amém. Aqui também a Aline. Ela está pedindo oração pelo filho Gabriel. Um trabalho de carteira assinada. Então vamos orar também. Pastor, eu peço oração pelas famílias do nosso distrito que estão lidando aí com doença, que estão lidando com dificuldades financeiras. Que Deus continue amparando a cada uma delas. Amém. Pastor, eu queria pedir pelo meu enteado, que eu levei uns livros para eles agora da Grande Esperança, eu entreguei para eles, que Deus use esses livros para colher alguma alma naquela família, que é meu enteado e minha nora, e a família dela. Amém. Amém, irmã. Levei 4 livros e todos eles pegaram um para ler. Amém. Assim começa, né? Entreguei nas mãos de Deus. Certo, minha irmã. Tudo bem. Deus seja louvado. E o Espírito de Deus vai trabalhar. Vamos orar sim. Amém. Pelo Facebook, a Tainara Cigales pede pela saúde da família e a Ângela Bonin pede pela família também. Legal, Amém. legal. Tainara é minha irmã. E aqui também, no Zoom, aqui no chat do Zoom, o Moisés está pedindo pela filha Kate e pelo genro, acho que é David ou Davi, né? Então vamos orar. Mais algum pedido, pessoal?
Pelo Facebook tem o da Marisa Santana. Ela pede oração pela família dela também. Itajupe, Bahia. Benção. Benção. E a Vamos lá. Sandra Longani pede por todas as famílias. Amém. Amém. Pode orar. Então agora minha esposa vai fazer essa oração. Por todos esses... Sim. Pedir oração pelas conversões, né? Todos esses irmãos, pessoas que estão assistindo a mensagem de Deus, né? Pelo Zoom, pelo Facebook, eles se entregam a Jesus, né? Como o único salvador da vida deles. Amém. 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 Também a Rose, ela mandou agora aqui, pela família dela. Milton, pelos irmãos da Vila Gaúcha. Eu acho que é isso, né, pessoal? Escreva aí. Se tiver mais algum pedido, pode escrever. Deixa Tá escrito bom. aí que o pessoal vai anotar. A gente vai seguir orando por vocês. Tá bom? Então, pode orar. Então, convido vocês então a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso grande Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pelas nossas famílias também. Nós te pedimos também, Senhor, por elas, que o Senhor venha guiar os passos de cada um, cuidar da saúde de cada um também, dos nossos familiares, que foi um grande pedido aqui entre os nossos irmãos, que é sobre a família, Pai. Então, nós te pedimos por todos eles e que o Senhor abranja os nossos irmãos do distrito de Santa Cecília, todas as pessoas também que estão assistindo e acompanhando no Facebook ou no Zoom também, Pai. Venha nos abençoar, seja conosco também agora durante esse culto, que a gente consiga te engrandecer e que o Senhor abençoe cada família que está assistindo aqui, Senhor, que o Senhor entre na casa de cada um, Pai. Amém. Te pedimos essas bênçãos e que os pedidos que foram mencionados, os agradecimentos também, sejam ouvidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Então tá, gente. Muito bom orar, falar com Deus, estar mais pertinho dele e conversar, entregar os nossos pedidos nas mãos dele, porque ele entende as nossas necessidades, sabe o que a gente precisa, sabe também daquilo que a gente não precisa e às vezes pede. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de falar com esse Deus e conversar com ele um pouquinho. Nessa noite, queridos, eu acredito que já é comigo aqui, né, pastor? E demais líderes que estão comigo aqui. O pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live, mande para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que precisam e sabe que gostam também de ouvir a palavra de Deus. E também para mandar mensagem para aquelas pessoas que ainda não receberam, que ainda não ouviram falar da palavra de Deus, tá bom? Então, nessa noite, eu quero falar para vocês, acho que alguns já viram aí o título da mensagem através dos anúncios do Facebook. Vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho e vocês vão, então, vendo a mensagem aí, que a gente vai conversando e aprendendo juntos na palavra de Deus. Bom, o título da mensagem dessa noite é O que você vê? O que você vê? Quando a gente olha essa pergunta, a gente está vendo ali uma pessoa segurando um objeto ali, aparentemente é uma lupa, um objeto para aumentar a visão, né, um zoom, podemos dizer assim também, e registrou esse momento belo ali dentro daquele objeto. Mas tem muitas pessoas que, quando olham para esse tipo de imagem, eles dizem assim, olha, estou vendo uma paisagem muito bonita, estou vendo algo que é realmente interessante, é impressionante, é belo, como eu gostaria de conhecer lugares assim. Quem já teve a oportunidade de viajar e conhecer lugares assim, bonitos, como esse, sabe que quando a gente registra uma foto, é maravilhoso. Eu e minha esposa, uma vez a gente teve a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu. Quem já foi lá sabe que é um lugar assim maravilhoso, maravilhoso. E a primeira impressão que a gente tem quando chega em lugares assim é pensar, nossa, como é que pode existir um lugar como esse? Como é que existe lugares assim? E aí então a gente começa a entender que somente um Deus poderia ter criado algo assim. Então, quando eu faço essa pergunta, o que você vê, eu poderia substituir essa pergunta por o quem você vê.
Né? Então, talvez alguns dos meus amigos até já viram pregando sobre isso, porque eu gosto muito de pregar sobre isso. Bom, essa foto de um telescópio chamado Hubble, que essa foto foi registrada, pelo menos dele, em 1990. E o que é o telescópio Hubble? O telescópio nada mais é do que uma câmera gigante que registra os momentos do espaço, ou o que acontece no espaço. E essa é uma das fotos do Hubble que ele tirou, que ele registrou, e tantas outras aí que ele já pode ter registrado uma vez ou outra. Ok? Bom, só que quando a gente começa a falar do universo, e começa a falar desses assuntos tão belos da criação de Deus, a gente também tem que ponderar algumas coisas importantes. A primeira coisa é que estima-se que existam pelo menos 100 bilhões de galáxias. Também dessas 100 bilhões de galáxias, pelo menos 100 bilhões de estrelas por galáxia, ok? Então, olha como é que está funcionando o cálculo aqui. Uma outra coisa, apenas 5.000 dessas estrelas são visíveis da Terra a olho nu. Com uma boa câmera, com um bom telescópio, a gente consegue observá-las, mas o restante a gente não consegue observar. E ao todo, se a gente pudesse, então, estimar, porque isso aqui é uma estimativa, não é um cálculo exato, né? A matemática ela ajuda a gente a chegar nesse cálculo aí. Eu não sou professor de matemática, né? Sou professor de ensino religioso. Mas é uma estimativa. 10 sextilhões de estrelas. Já pararam para pensar? 10 sextilhões de estrelas. E se cada estrela dessa tiver pelo menos um planeta belo como o nosso, ou melhor, mais belo ainda do que o nosso, porque possivelmente esses planetas e essas terras, ou esses lugares, não caíram em pecado. Nosso planeta hoje já foi devastado pelo pecado e cada dia vai piorando, não está melhorando. Mas esses lugares que a gente não conhece, e que são inacessíveis ainda por enquanto, imagina a quantidade de lugares, de seres, imagina o tamanho desse universo. A gente não consegue nem calcular, e nem conseguiria, só conseguimos estimar o tamanho dele. Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, Salmo 148, versículo 3, se você tiver aí. Se não tiver, eu vou ler aqui, tá bom? Não tem problema. Mas se você tiver e puder abrir junto comigo, será muito bom. Salmo 148, versículo 3, diz assim. Podemos ler do 1, tá? Vamos ler juntos aí. Diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então, esse texto, ele fala um pouquinho a respeito do que o universo faz de acordo com o seu tamanho. Ele só poderia fazer uma coisa e não poderia fazer outra, que é adorar e louvar o nome de Deus. Isso é muito importante a gente olhar com esse lado aqui, porque a gente entende que no universo nós não somos as únicas criaturas. O ser humano tende a ir para esse pensamento, nós somos os únicos aqui, o que importa sou eu, nós somos egocêntricos, a gente vai sempre para esse lado, mas a palavra de Deus diz que o universo por si mesmo ele já adora a Deus. Imagina a quantidade de estrelas que adoram a Deus. Existem vários vídeos na internet que mostram que as estrelas emitem vários tipos de sons diferentes. E olhando à luz da Bíblia, a gente entende que esses sons, que esses movimentos que elas fazem, nada mais são do que a própria adoração delas a Deus. Bom, mas quando nós olhamos para a perspectiva humana, a gente entende que pelo menos 4 áreas estudam o universo, ou pelo menos a existência e a origem deles. A química, a matemática, a física e a biologia. São as 4 áreas principais aí. Bom, dessas 4 áreas principais, a que mais confronta qualquer ideia de criacionismo ou qualquer ideia de origem por meio de uma mão inteligente é a biologia. E aqui, não sei se tem algum biólogo me assistindo, mas eu sei que a contribuição deles é fundamental para a nossa compreensão. Mas existem muitos dentre aqueles biólogos e tantas outras pessoas, qualquer pessoa hoje em dia quer confrontar a Bíblia, mas as pessoas dentro das áreas da ciência, a que mais confronta com ideias de darwinismo e tantas outras é a biologia. Mas, em compensação às outras, elas também contribuem, às vezes de maneira ruim, às vezes de maneira positiva, e eu trouxe aqui pelo menos a ideia da física. Bom, vou explicar para vocês um pouquinho da termodinâmica. Volto a dizer, não sou professor de física, sou professor de ensino religioso, mas gosto muito desses assuntos.
Quando nós olhamos para o universo, a gente pode dizer que ele é como se fosse um carro. A lei da termodinâmica diz isso. E ao olhar a termodinâmica, e a termodinâmica ela diz que essa lei, que é a primeira, vale para todo o universo, ela diz o seguinte, que o universo, vamos dizer que ele é esse fusquinha bonitinho aqui, o universo, ele, de alguma forma ou de outra, ele tem uma quantidade finita de combustível. E o que quer dizer isso? Que uma hora ele vai parar de se movimentar. Uma hora ele vai parar. Uma hora vai acabar o seu combustível. Né? E para quem já teve Fuca aí, tem Fuca que gasta bastante, né? Mas, no caso do universo, pelo menos aí o tempo da existência humana, o universo está girando, está funcionando. E muito antes já estava, e vai ficar por muito tempo. Mas a lei da termodinâmica diz que um dia vai acabar. Olha que coisa interessante. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, que esse combustível está consumindo durante todo o tempo. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando da primeira ainda. E tem mais um detalhe. Quando acabar o combustível, o que vai acontecer? Isso é o que os físicos dizem. Como está acabando o combustível, como as coisas elas estão terminando, a tendência é que a desordem cada vez seja maior no universo, tanto no nosso planeta como em outros lugares. E aí, então, a entropia, que é essa ideia, nos faz perceber uma coisa. Como que pode um universo tão grande, com 10 sextilhões de estrelas, ainda não ter terminado? Como é que pode o nosso planeta estar num ponto exato no universo, ou tão um pouco distante, ou um pouco mais perto do Sol, e ainda a gente não ter sido queimado vivo? A única resposta que eu e você podemos encontrar, e que qualquer pessoa que estuda e olha com um olhar racional, vai dizer, olha, não tem outra explicação, a não ser sobrenatural. E aí, então, ninguém se arrisca a explicar sobre isso. Agora, a primeira pergunta que nos faz pensar é a seguinte, bom, se o universo depende de uma fonte sobrenatural para se manter vivo, para não se desorganizar, ou para não terminar, vamos olhar para essa pergunta aqui. Quando os seres humanos passaram a entender que mentir, roubar e trair constituem violações ou pecados? Vou traduzir a pergunta. Como é que pode o universo ainda se manter firme e depender de Deus? E como que pode a vida humana se manter firme sem depender de Deus? É essa a pergunta. Se o universo que é o universo, e está ali, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, muita coisa está acontecendo no universo agora. A gente está aqui, eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí na casa de vocês, mas muita coisa está acontecendo no universo. Vários meteoros estão passando perto da Terra. Como é que pode um não cair em cima da minha casa? E aí a outra pergunta é, como é que eu posso viver a minha vida? E quando que eu comecei a entender as coisas certas e as erradas? Porque isso é sinal de ordem na minha vida. Se eu começar a fazer um monte de coisa errada, a minha vida vai entrar numa desordem. Frequentemente eu encontrei pessoas, por onde eu trabalhei, que eu falava com essas pessoas, as pessoas passando muita necessidade, as pessoas longe dos seus familiares, morando na rua, e tu vai conversar com essas pessoas e tu pergunta para elas assim, o que aconteceu na tua vida? E elas dizem, eu não sei. Em algum momento a coisa começou a desenrolar e a se desorganizar, e foi um pouco culpa minha, mas um pouco culpa dos outros, aí a pessoa ela não sabe explicar. Mas a vida dela chegou num ponto, e hoje ela não sabe mais dizer o que é certo e o que é errado na vida dela. Porque, às vezes, ela tem que pegar e abrir a lata de lixo e comer aquele lixo. Aquilo ali para ela acaba sendo certo. Para você seria certo, algo assim? Agora, pensa nos pecados, pensa naquelas coisas que são erradas. Quando que a gente começou a entender que isso era errado ou não? É sobre isso que eu quero falar para vocês. O Immanuel Kant diz o seguinte, 2 coisas ocupam a minha mente com admiração e reverência sempre renovadas, e crescentes quanto maior é a frequência e a regularidade com que alguém reflete sobre elas. Bom, então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, quanto mais eu penso sobre esse assunto, mais eu fico incomodado, mais eu não entendo. Primeiro deles, o céu repleto de estrelas sobre mim e a lei moral dentro de mim. Porque, querendo ou não, todas as pessoas, sendo crentes ou não, o que nós temos dentro de nós? Uma ética, uma moral. Então, nós sabemos dizer, olha, isso aqui é certo e isso aqui é errado. Isso aqui nós podemos, isso aqui nós não podemos. Mas da onde que surgiu isso? É isso que Immanuel Kant está dizendo. Quando que começou a existir isso? Bom, o ser humano, então, acaba tendo que fazer algumas escolhas na vida. E volto a perguntar, quando que a gente começou a fazer isso? Quem é que disse para nós? Claro que os nossos pais nos ensinaram, disseram, olha, por aqui não é tão bom, por aqui é melhor,
Mas quem é que ensinou isso para os nossos pais? Ah, foram os meus avós. Tá bom, mas quem é que ensinou? E se a gente seguir perguntando, a gente vai acabar voltando lá para aquela conversa inicial. O que você vê? Agora, e quando a gente olha, por exemplo, para uma tribo indígena? E eu uma vez escutei a história do seguinte, que alguns missionários foram para uma tribo, chegando nessa tribo, eles começaram a fazer um processo de evangelização ali naquela tribo. E aí também ajudava essas pessoas, né? Porque é uma abertura muito boa, saúde, ajuda as pessoas, orienta, ensina um curso, e isso vai abrindo portas. Só que quando eles começaram a estudar a Bíblia, eles já começaram a perceber algumas coisas estranhas. Primeira delas, estranhas para os missionários, né? Poxa, culturas completamente diferentes. Como é que a gente vai pregar aqui? Tem muita coisa que a gente vai ter que ensinar para eles. Bom, e aí numa certa altura, eles tiveram que ensinar sobre a vestimenta para eles. Como é que ensina uma vestimenta para o pessoal que é indígena, né? Que já tem uma cultura própria, que já vivem há muito tempo de uma certa forma. E aí então eles ensinaram, explicaram, mostraram na Bíblia, e aí então foram falar com o chefe da tribo. Chegaram no chefe da tribo e disseram assim, olha, a gente não quer de maneira nenhuma incomodar vocês, a gente veio aqui ensinar algumas coisas para vocês, e eu vejo e a gente percebe que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo que Deus ama vocês e que Ele quer mudar a vida de vocês. Só que a gente quer dar um presente para agradecer pela recepção. E o presente é o seguinte, a gente fez uma camiseta bem bonita e nós vamos dar para todos os membros da tribo aqui. Ok, o chefe ficou muito feliz, ficou muito contente, recebeu aquele presente. No outro dia, os missionários voltaram para realizar o trabalho, porque eles iam e voltavam todos os dias. Chegando para realizar o trabalho, eles perceberam que estava todo mundo de camiseta. E eles acharam aquilo muito maravilhoso. Só que quando eles perceberam, as mulheres tinham cortado a volta dos seios e colocado os seios à mostra. E aí, então, eles ficaram indignados com aquilo. Poxa, mas a gente comprou uma camiseta tão bela, tão bonita, e a gente presenteou eles, agora eles cortaram e para deixar do mesmo jeito que estava antes. Aí eles chegaram lá para falar, então, com o chefe da tribo, olha, chefe, a gente gostou que está todo mundo usando, mas por que elas cortaram ali a camiseta para botar os seios à mostra? Aí o chefe da tribo falou assim, meu filho, é que tu não entendeu. Aqui, na tribo, as mulheres que andam com seus seios escondidos são prostitutas da nossa comunidade. E as mulheres que andam com os seios à mostra são mulheres de honra da nossa sociedade. E aí que vem a primeira pergunta, poxa, então quer dizer que essa ética, então a Bíblia tem que se adaptar a essa ética? Quer dizer então que eu vou ter que pegar a Bíblia e começar a adaptar a todas as realidades diferentes? É isso? Não. Em outras palavras, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Em outras palavras, quando nós olhamos o processo que começou com Jesus Cristo, ele quer dizer o seguinte, que ele veio para reformar, ele veio para mudar e ele veio transformar todas as culturas da Terra. Então não se admire se você encontrar nessa ética que eu acabei de contar para você, ou nessa comunidade, alguma coisa estranha que eles acham que é certo. Porque na minha e na tua vida, nós temos também coisas na nossa cultura, na nossa vida, que a gente acha que é certo, mas elas estão totalmente fora da Bíblia. E então, a grande pergunta é, vou voltar lá no início, como é que pode um universo que é tão grande, ele permanecer de pé e não se destruir? A única resposta é de maneira sobrenatural. E como é que pode a minha vida, que é tão pequena, às vezes está tão bagunçada? É porque está faltando sobrenatural na nossa vida. Está faltando mais de Deus. Está faltando mais da palavra de Deus. E aqui, então, eu trouxe mais alguns detalhes para você. O ser humano, quando começa a construir a sua ética, ele faz o seguinte, ele vira um hedonista um pouco, às vezes, né? Ele diz o seguinte, olha, o importante para mim é eu ser feliz. Se eu estou sendo feliz, está tudo certo. Então eu vou em direção a isso. Está me fazendo feliz? Eu vou fazer. Mas e as outras pessoas? Não importa. O importante é o que eu sinto. O importante é o que eu estou pensando, o que eu quero. E ainda diz assim, ó, eu vivo pelo que me dá prazer. Já conheceu uma pessoa assim? Já aconteceu com você alguma situação dessas? Hoje eu vou fazer, porque hoje eu quero. Então, esse é um pensamento muito humano, muito pecador e distante da vontade de Deus. É uma pessoa que vive para ela mesma. E a gente sabe que a Bíblia ela ensina totalmente o oposto disso. É viver para Deus e viver para o outro.
Então, mas esse é o pensamento humano. É aquele primeiro que vem na nossa cabeça. O segundo momento, o ser humano, então, ele ficou um pouquinho mais inteligente, aparentemente, e ele diz o seguinte, olha, então agora, a partir de agora eu vou começar a pensar, eu vou começar a calcular, eu vou começar a estudar. Então, fizeram até uma frase para isso, né? Eu penso, logo existo. E aí, o que aconteceu na época na modernidade? O que aconteceu? Guerras, bombas atômicas, muitas mortes, pessoas dizendo que eram melhores umas que as outras. Então, aí nasce o racismo e nasce tantas outras coisas. E isso que ele estava ficando mais inteligente. Aí, hoje, na nossa época, aparentemente, as pessoas dizem, não, mas nós somos mais evoluídos. E aí, então, veio a pós-modernidade e ela diz o seguinte, se eu acredito, logo estou certo. Então, tu chega para a Bíblia, para a pessoa, e diz assim, olha, tá aqui, ó, a palavra de Deus. É a vontade de Deus que mantém o universo de pé, para o universo não sair da desordem, e isso vai servir para a tua vida também. Aí a pessoa diz assim, não, eu não acredito nisso. Se tu acredita, beleza. Eu não acredito. Eu acredito que é isso. Minha vida é essa e eu que sei. Então, tá vendo que é um engano achar que as coisas estão melhorando? A gente sabe, quem estuda as profecias sabe que a coisa é piorar e nunca melhorar. Bom, então essas duas já se provaram estar bem distantes da Bíblia e bem distantes também de uma normalidade celestial. Quando a gente olha então para o Salmo 19, versículo 1, abra aí na sua Bíblia também, se você puder. Sempre é bom abrir a Bíblia. Salmo 19, versículo 1. Diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, voltando lá no início, quando eu olho para as coisas que foram criadas, quando eu olho para essa bela imagem que eu mostrei para vocês, eu tenho que entender que Deus está se revelando a partir disso. E se ele se revela, ele não se revela por qualquer motivo ou por qualquer bobagem. Ele se revela justamente porque ele quer se mostrar, porque ele quer se fazer conhecido. E qual que é o objetivo de Deus com isso? É para que a gente busque ele. É para que a gente conheça mais dele. Porque se ele conhece tão bem as coisas que ele fez, certamente ele conhece a minha e a tua vida. Claro que eu estou falando para pessoas aqui que são crentes, pessoas que estão buscando a Deus. Não sei se tem alguma pessoa que está assistindo que nunca tinha visto uma pregação. Não sei. Mas eu quero dizer que Deus tem um plano para mim e para a tua vida. E esse plano, ele conhece do início ao fim. Deus, ele não está preso no tempo. A gente está preso no tempo, agora aqui são 7h38, se eu demorar muito já vai ser 8, já vai ser 8h30. A gente tem mais coisa para fazer. Deus, ele não está nessa realidade. Ele enxerga o passado, o presente, o futuro, e ele vai lá quando ele quiser. Então, quando a gente olha para esse lado da palavra de Deus, a gente começa a entender o seguinte, eu posso confiar nesse Deus, porque ele se revela. Eu posso confiar nesse Deus. Eu não posso confiar em mim, em outras pessoas, ou no que o ser humano diz, porque ele sempre tem um objetivo por trás. Talvez, às vezes, é dinheiro, às vezes é um objetivo, às vezes é só um interesse na tua pessoa, que as outras pessoas têm. Mas, quando a gente olha para Deus, o interesse dele é mostrar para nós quem verdadeiramente a gente é, para também oferecer a solução, porque eu e você somos pecadores. E ele conhece, ele sabe o que é melhor para nós. Indo adiante mais um pouquinho, a gente entende o seguinte, por que então que nós devemos confiar na ética bíblica? Posso confiar na ética bíblica? Será que eu posso entender que a Bíblia, comparada àquelas outras éticas que eu mostrei para vocês, é a melhor? Bom, vou dar aqui alguns motivos que eu acredito, porque a Bíblia assim o diz, ok? A primeira coisa que a gente olha e percebe é que a verdade da Bíblia, ela é absoluta, porque ela vem de um Deus absoluto. Quando você olha para qualquer outro livro, ou para qualquer outra fonte de conhecimento, está sempre mudando. Agora, para e pensa quanto tempo esse livro já existe. Para e pensa quanto tempo eu e você já conhecemos a Bíblia. E antes disso, quantas pessoas já conheceram? Olha em quanto tempo essa história foi escrita, esse livro, em 1.600 anos, histórias reais. Hoje eu estava pensando um pouquinho sobre a vida de Jesus, pensando um pouquinho sobre a história da Bíblia, que a Bíblia
não é um livro de histórias inventadas, é um livro de história real. Né? É um registro histórico. E eu estava pensando, nossa, como as histórias da Bíblia são reais. Como que está ali é absoluto. Porque vem de um Deus absoluto, ele não muda. E aí, então, a gente percebe que lá no passado, as vidas dessas pessoas foram mudadas. Quando elas abriam a Bíblia, quando elas entravam em contato com a Bíblia, e aqui vamos falar do relato bíblico, a vida dessas pessoas mudava. A primeira coisa que mudou foi que, enquanto as pessoas elas estavam buscando o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do dinheiro, o Deus do amor, a Bíblia mostrou o seguinte: existe um único Deus. E esse Deus, ele domina sobre todas as coisas. E somente um Deus que domina sobre todas as coisas pode mudar a nossa vida. Um pouco mais à frente, o cristianismo ajudou progressivamente a levar igualdade social a todos os povos. Não sei se você se lembra, mas um tempo atrás as pessoas... Tempo atrás não, mas hoje em dia a gente tem várias Bíblias dentro de casa, mas há um tempo atrás as pessoas não tinham conhecimento bíblico. As pessoas não tinham vontade de estudar a Bíblia. Até hoje existe um pouco isso. Mas o que eu quero dizer, o cristianismo ajudou que os pobres, os ricos, aqueles iletrados, os letrados, entrassem numa igualdade. Porque a salvação é para todas as pessoas. Então, um dos motivos de eu poder confiar na ética de Deus, no controle de Deus da minha vida, é porque ele me torna igual para as outras pessoas. Tem éticas humanas que fazem a gente superior, outras que fazem a gente inferior. Então, olha como é belo isso aqui. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Vamos ler Mateus 5, também para complementar esse texto, essa leitura de hoje e essa mensagem. Mateus 5, 27, 28, diz assim... Notei certo? Ah, sim. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, a gente sabe quem é que disse essas palavras aqui e por que ele disse. Mas isso é uma outra coisa poderosa da ética cristã. Ela vai mais além do que viver apenas dando bom dia e boa tarde, porque a gente acha que ética é isso, né? É educação. Bom dia, boa tarde, é ser honesto nos negócios. Isso tudo é obrigação nossa. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, a ética de Deus, ela vai muito mais além. Ela vai lá no íntimo. Ela sabe aquilo que a gente pensa, porque Deus sabe aquilo que a gente pensa. Deus sabe as bobagens que a gente pensa. Já parou para pensar nisso? Deus sabe aquilo que a gente sente. E quando ele sentiu, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando ele sentiu a tristeza no coração do seu servo Elias, ele foi de encontro ao seu servo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que está ouvindo aí. Deus, ele sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está sentindo hoje. Se você está fraco, se você está forte na fé. Mas ele não está aqui para te julgar. Ele está aqui para te entregar uma salvação. É por isso que ele veio. E é por isso que ele enviou a sua palavra. É por isso que quando a gente olha a criação, ele quer se mostrar. Porque ele quer oferecer o que é nosso, que é a salvação. Que ele já deu de graça para nós. Um pouco mais à frente, já terminando, vamos ler Eclesiastes também para complementar aí a leitura. Eclesiastes 12, versículo 14. 12, 14. Esse texto é poderoso. Diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha que coisa poderosa. Uma vez, conversando com alguns colegas, pastores, todo cristão tem essas preocupações. A gente pensa assim, será que se eu orar em voz alta, o inimigo vai ouvir o que eu estou dizendo? Será que se eu pensar coisas positivas ou negativas, ele vai usar isso contra mim? E aí a gente percebe também um pouco da fraqueza do ser humano. A gente está mais preocupado com aquilo que o inimigo de Deus está fazendo do que aquilo que Deus pode fazer por nós. A gente olha e diz assim, nossa, aqui tem vários anjos do mal. A gente, nossa, mas as pessoas estão de olho
de olho gordo para as minhas coisas. Elas querem meu carro. Eu não posso nem ter um carro. A gente fica pensando nessas coisas. Mas o que, na verdade, a ética de Deus faz com a gente é o seguinte: ela nos põe em contato com o nosso Criador, ela diz o que está no íntimo da nossa alma e ela nos faz pensar naquilo que nós devemos ser, boas pessoas. E não se preocupar com aquilo que o outro pensa, no sentido assim de podemos ajudar essas pessoas também. Não é uma competição, não é uma competição que nos leva para o céu, é um ajudando o outro. Então, mas aqui a Bíblia está dizendo que quando ele voltar, ele vai trazer juízo. E ele vai dizer quem é bom e quem é mau, por quê? Porque ele nos conhece. Então, resumindo, nós acabamos tendo 3 oportunidades de escolha. Uma ética hedonista, uma ética compartilhada, que até coloquei a imagem ali para ilustrar Pilatos lavando as suas mãos, e uma ética divina. A grande pergunta que fica é: qual é a melhor? O que nós podemos fazer? O que nós podemos ser? E eu quero aqui já terminar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele faz o que pode para salvar os seus filhos. E esse é o grande objetivo que eu e você podemos confiar nesse Deus. Eu não sei aonde está a sua vida hoje, o que você pensa sobre Deus, mas eu quero te desafiar a entregar a sua vida de maneira completa nas mãos de Deus. Pastor, mas eu já sou até batizado. Eu sei, eu também sou. Mas se eu não fizer isso de maneira completa, eu corro o risco de deixar a ética nas minhas mãos e não nas mãos de Deus. Eu corro o risco de querer mandar no universo, em um Deus que manda já nesse universo e controla ele poderosamente. Eu corro o risco de entregar a minha família, de entregar a minha vida nas mãos de outras pessoas e não nas mãos de Deus. O convite de Deus para mim e para você hoje é tudo por Ele. E aí, então, nós vamos cantar essa música agora. Eu vou fechar minha tela aqui. E eu quero convidar você para cantar essa música. Cantar tudo por Ele. E enquanto você estiver cantando, eu quero que você faça essa entrega mesmo para Deus. E no final nós vamos fazer uma oração, então. Eu farei a minha entrega aqui junto com a minha família também.
reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós. Nossa vida só por Ele, diante dEle nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Amém. Tudo por Ele, tudo para Ele. Essa vai ser a voz, a vida das pessoas que estarão no céu. Tudo para Deus. E eu quero te convidar agora para fazer essa oração final comigo, para pedir essa bênção de Deus, para que a gente consiga realmente fazer essa entrega nas mãos dele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite em que estamos juntos, de maneira virtual, mas a tua palavra nos deixa certo de que aonde estão 2 ou 3, mas eu sei que ainda existem muitos outros anjos ao nosso redor, anjos enviados por ti. Eu sei também, Senhor, que tu está presente no meio de nós. E eu sei, Senhor, que o teu objetivo, ao criar uma natureza tão bela, era mostrar as tuas digitais, era mostrar o teu amor por cada um dos teus filhos. Também, Senhor, quando tu vieste à terra, demonstrou mais ainda, através do teu filho, a forma correta de seguir a vida e também, Senhor, de amar ao nosso próximo, de amarmos uns aos outros e também de fazer a nossa vida valer e ter um sentido. E a resposta para isso, Senhor, é tudo por Ele, é tudo por Ti, é tudo que temos na nossa vida dedicado aos Teus pés. Pai, eu peço que nessa noite o Senhor nos ajude a ser mais parecidos com Teu Filho Jesus. Que a gente seja mais seguidor dEle do que das nossas próprias ideias. Que Ele seja o foco, que Ele seja o nosso farol para nos guiar em meio à escuridão. E que as nossas próprias vontades, que aquela ética compartilhada que as outras pessoas nos dizem, que isso, Senhor, não tenha valor diante de Ti, que é o Rei do Universo. Assim, Senhor, como o Senhor organiza e mantém este universo de pé, nós te pedimos que o Senhor também organize e deixe a nossa vida de pé, aguardando a breve volta de Jesus. Amém, Senhor. Entrego essa noite, Senhor, nas Tuas mãos, cada irmão, cada irmã que está ouvindo agora esta minha oração. Protege a família deles. Ajude eles, Senhor, a preparar a sua casa para o céu. Não permita que nenhum deles venha se perder. Eu entrego e peço, Senhor, não em méritos meus, mas nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Boa semana.